A paz a todos. Que alegria poder compartilhar com vocês, falar um pouco sobre esse movimento missionário. Vocês já estão escutando muita gente boa aqui e é muito bom poder a gente não somente ouvir, mas nos engajar naquilo que Deus está fazendo. Eu quero, antes de compartilhar um pouco sobre algo que Deus colocou no meu coração aqui, eu quero só me apresentar. Meu nome é Michael, eu sou casado há 17 anos, minha esposa é a Vivian, atualmente moramos em São Paulo, em Bragança Paulista. Temos um filho de 9 anos, Estevão, o outro de 5 anos, Samuel, e juntos somos uma família que estamos servindo o Senhor em missões. E eu costumo dizer que ao levantar até deitar eu estou pensando sobre isso. E faço isso há 21 anos. Eu estou dedicando a minha vida à missão, servindo o Senhor Jesus em diversos lugares e tendo experiências. Mas nos últimos 10 anos a gente gastou a vida ali no sertão do Brasil, no Nordeste brasileiro. E eu quero hoje, em meio à palavra que eu vou compartilhar, eu quero contar algumas histórias. Quero contar um pouco sobre o sertão. Eu não fui crente a vida toda. Na verdade, eu me converti com 18 anos. Eu era um jovem que não cria em Deus. Deus para mim era uma mentira. Eu, na faculdade, eu discutia com diversos cristãos, dizendo que Deus era mentira, que Deus era apenas um delírio. Até que um dia, numa sexta-feira à noite, um baile funk de favela, um lugar chamado Jacaré, no Rio de Janeiro, eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e eu tive, de fato, a minha vida transformada. Eu morava não tão longe daqui, eu morava em Xerém, alguns devem conhecer, ali descendo a Serra de Petrópolis, vocês vão ver um bairro ali, ainda na Baixada Fluminense, chamado Xerém. Eu sou dali, fui criado ali. E bem ainda jovem, a minha família, eu tenho uma família que ela trabalha com plantação de novas igrejas há bastante tempo, mas o meu pai, ele não era crente. Meu pai, ele era espírita. Quando eu tinha 12 anos, meu pai converteu, ele conheceu Jesus, e é uma história longa, mas ele teve uma decepção relacionada a alguns irmãos, à igreja, e meu pai, de 12 anos, me proibiu de pisar em qualquer igreja evangélica. Nessa época, a gente estava passando uma situação difícil em casa. Meu pai era empresário, ele perdeu tudo, e ele foi vender churrasquinho durante o carnaval. Um irmão passou e viu e contou para o pastor, e o pastor excluiu a minha família toda lá do culto, de participar daquela igreja local. Meu pai botou a gente dentro do carro, do Fusca dele, e falou assim: vocês nunca mais pisem em nenhuma igreja, esse negócio não funciona, não está certo. E a partir daquele dia eu transformei automaticamente a figura ali do pastor, excluindo a gente, como se fosse Deus mesmo tivesse excluído a gente. Então eu falei: cara, como pode um Deus que nos ama excluir a gente? Então, eu com 12 anos ali, eu fiz seguir a vida e viver, e não queria saber de Deus. Deus para mim era mentira. Porém, nesse dia, quando eu conheci Jesus numa favela, eu peguei o carro, mais ou menos 40 quilômetros de onde eu morava, eu fui para minha casa chorando desesperadamente, porque eu estava com medo, achei que Deus iria me matar, ou falava mal dele. E agora, ele era de verdade. E eu achava que Deus iria acabar comigo. E eu fui para minha casa chorando, desesperado. Entrei lá no quarto. Minha mãe, que sempre foi a crente de casa, minha mãe, ela deixava a Bíblia no meu quarto aberta no Salmo 91. Ela dizia que era o salmo protetor lá da minha casa. Eu lembro que eu abri a Bíblia, eu li a Bíblia pela primeira vez com 18 anos. E eu abri a Bíblia e comecei a ler o salmo. E aquelas palavras começaram a saltar no meu coração. E naquele dia eu peguei a Bíblia como se estivesse em um tribunal.
coloquei a mão nela e falei: Senhor, minha vida é sua e de mais ninguém. Eu não negocio mais, eu não empresto mais. A partir de hoje eu quero o caminhão com... E eu não conhecia nada, então eu não sabia nem o que orar direito, mas eu estava fazendo a minha oração sincera ao Senhor e falando tudo aquilo que eu pensava ali sobre Ele, e agora eu queria começar uma caminhada ao lado dele. Isso foi de sexta para sábado. Eu lembro que tinha um amigo que estudava comigo desde a quarta série, me acompanhou até a faculdade. Esse amigo era o único que me convidava a ir à igreja, era o cara, aquele cara chato ali: vamos lá do culto. Que culto? O quê? Quero saber de culto, não. E eu lembro que naquele dia eu lembrei dele. E lembrei que o pastor dele era o homem mais sério da cidade. Eu conhecia também, falei assim: cara, eu vou lá, vou começar a caminhar com eles. Eu lembro que o culto começava às 7h30, 5 horas eu estava na casa dele já esperando. E eu falei: cara, eu vou no culto com você hoje. Ele nem acreditava, porque ele me conhecia. Eu sempre, a vida toda, rejeitando isso. Enfim, resumindo a história, comecei a congregar, comecei a participar daquela comunidade local. O pastor, ele conhecia a minha história. O pastor, ele era um homem militar. Ele falou assim: então a partir de hoje você vai caminhar do meu lado. Para onde eu for, você vai comigo. Aquele discipulado bem lado a lado mesmo. Então era desde velório, nascimento de criança, orar por enfermos. Todos os lugares que o pastor ia, eu estava do lado dele. Enfim, a jornada com ele eu pude aprender muito ali no começo, mas ele me falou algo que ficou no meu coração e eu carrego até hoje. Ele falou: Maico, quanto mais você testemunhar Jesus, mais raízes você vai criar nele. Eu guardei aqui no meu coração e comecei a contar a minha família, eu comecei a testemunhar a todos os meus amigos, aos meus colegas de trabalho. Eu comecei a testemunhar Jesus, comecei a revelar Jesus, a falar sobre ele. E desde então, desde aquela época até hoje, eu não parei mais. Eu tenho um amor, eu tenho uma paixão em falar de Jesus. Para mim não é um peso, para mim falar de Jesus é um privilégio. Eu tenho aquele eterno sentimento de dívida, e que talvez todos nós deveríamos ter. Porque quando eu lembro de toda a minha história, não tinha nada que eu poderia fazer para pagar o preço de todos os meus delitos, de todos os meus pecados. Mas Jesus Cristo, na sua infinita graça e misericórdia, Ele deu a sua vida na cruz. Em primeiro lugar, para a glória de Deus. Em segundo lugar, para pagar a minha dívida de pecado e a sua dívida também. Então esse mesmo Jesus, que entregou a vida dele para nos salvar, foi o mesmo que nos convocou a participar dessa história ao lado dele. Ali em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, conhecemos como a grande comissão. Apesar da grande comissão ela não começar ali, mas é o texto talvez o mais conhecido. Quando Jesus vai terminar ele diz: eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que nos manda ir, o mesmo Jesus que nos manda fazer discípulos, é o mesmo Jesus que está conosco todos os dias. Então essa é a minha garantia, essa é a minha segurança. Sempre quando o Senhor me deu um desafio novo, eu nunca perguntei se teria carro, se teria dinheiro. Eu só queria ter a certeza que era Jesus que estava me chamando. Então eu comecei nessa jornada a partir do meu próprio bairro. Eu comecei a missão lá no bairro onde eu morava. E eu comecei lá onde eu encontrava os meus amigos antes, eu comecei até eles. Eu lembro que naquela época a gente jogava um joguinho naquelas lan house, não sei quantos aqui conhecem, aquelas casas de jogar, de computadores. Então eu ia lá e falava assim: olha, eu vou pagar 1 hora para cada um para falar uns 15 minutos aqui. E a galera: vamos embora lá. Aí eu pagava 1 hora para cada um, em 15 minutos eu pregava a palavra de Deus ali para eles. E assim eu pude ver a maior parte desses meus amigos entregando a vida a Jesus. Comecei dentro do meu próprio quintal, dentro da minha própria Jerusalém, a ser fiel a Jesus ali. Mais ou menos 1 ano após convertido, meu pastor me chamou e falou: Mai, tem um desafio. O desafio é que nós precisamos plantar uma igreja lá no norte do Brasil.
E eu estou reunindo um grupo de pessoas para poder ir lá e dar esse primeiro start. Ir lá de casa em casa, evangelizar pessoas. E essa cidade não tem nenhuma igreja. Ele estava falando de uma cidade chamada Tutias do Araguari, no Amapá. Eu aceitei o desafio, peguei umas férias no trabalho e fui para lá. Cheguei lá, começamos a nossa missão, a trabalhar as comunidades, ribeirinhas, e eu já ouvia falar bastante, porque eu já estudava missões, já se falavam de quase 20.000 comunidades ribeirinhas, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário, e o Senhor deu o privilégio de eu e mais 7 pessoas ir para uma cidade onde nunca teve nenhuma igreja antes, agora poder ter esse privilégio de plantar ali a primeira igreja. Então começamos a jornada de casa em casa. Eu lembro que nós aplicávamos o Evangelho de João, então a gente ia de casa em casa e ali a gente ia ensinando a palavra de Deus. Um mês após, nós tínhamos 115 pessoas reunidas já conosco. Foi um grande mover de Deus, vimos a graça de Deus. Eu lembro que na época eu era um cristão muito tradicional, não acreditava nem que Jesus curava mais. Eu lembro que a primeira casa onde eu fui, a mulher falou assim: você falou que Jesus, ele está vivo? Eu falei, claro, ele está vivo. Você falou que Jesus, então, ele curava as pessoas? Sim. E Jesus, ele está aqui hoje entre nós? Eu falei, sim, ele está aqui. E será que ele pode me curar também? Aí eu fiquei naquele dilema. Naquela hora eu falei assim, pode, ele pode curar. Ela falou assim, então, porque eu fui no médico, o médico disse que eu tenho apenas 1 semana. Ela estava com a doença aquela doença do barbeiro, Chagas, doença de Chagas, e o coração, ela ficou grande, o coração dela. E o médico deu 1 semana só de vida para ela. Naquela hora eu pensei, puxa, podia ser uma dor de cabeça, né? Podia ser uma dorzinha de coluna, mas ela tinha 1 semana de vida. Naquele dia eu já me comecei a ser esticado na missão. Eu comecei já a presenciar coisas que eu jamais imaginava. De, por exemplo, ver aquela mulher sendo curada para a glória de Deus. Foi totalmente fé dela. A minha era bem pequenininha. A Bíblia diz que precisa ser pequenininha mesmo, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Então, eu comecei a ver ali aquilo que Deus desejava fazer. E após um mês, aquela cidade teve um surto de malária. Muita gente foi picada de mosquito com malária, e a minha equipe toda ela ficou contaminada, menos eu. Eu não tive malária ali, a equipe toda teve, a equipe teve que voltar. Tivemos essas 100 e poucas pessoas, e as pessoas estavam lá, começavam já a juntar conosco, uma vez por semana, congregando ali. E eu liguei para o pastor e falei assim, pastor, eu preciso de ter alguém para poder pastorear. Ele falou assim, segura um pouquinho aí, que já já a gente vai enviar alguém para poder dar continuidade ao trabalho. E foi nessa, irmãos, que eu fui para ficar 1 mês, já fiquei 4 anos trabalhando no norte do Brasil. Fiquei ali um tempo ali, servindo aquela comunidade local, e depois disso chegou um casal de pastores, uns 6 meses após. Depois eu fui para um lugar chamado Afuá, na ilha de Marajó do Pará, onde eu tive o privilégio também de ficar ali, de cooperar na plantação de uma nova igreja. Depois eu fui para uma outra ilha chamada Bailique, que fica no Amapá, onde tive também o privilégio de ficar ali, evangelizar e fazer o trabalho de começo ali de plantação. Depois eu dei um pulinho lá em Maués, Amazonas, onde eu fiquei também um tempo ali. E depois de 4 anos, irmãos, trabalhando na missão, eu falei, Senhor, eu quero casar. Não dá para ficar solteiro, não. Vê se o Senhor acha graça em mim, alguma coisa, e me deu uma esposa corajosa. Eu quero uma esposa que pelo menos ela mata barata, porque onde que eu morava tinha muito barato, escorpião, cobra, que entrava em casa. Morava em casinhas de palafitas, de madeira. Enfim, depois de 4 anos, voltei. A minha família já estava passando em Cabo Frio, e Cabo Frio era o lugar, na minha época de mundo, onde eu ia para o carnaval. Nessa época de carnaval, eu sempre estava em Cabo Frio, onde que muitos mineiros também vão, né? Lá é uma cidade daqui de Minas, que está no estado do Rio de Janeiro, Cabo Frio. E eu fui para lá, e o Senhor colocou desejo, por onde que eu passei, em lugares de festa, eu tinha que voltar para poder pregar o Evangelho. Eu aceitei esse desafio de Deus.
Então eu fui para Cabo Frio para fazer um impacto evangelístico, fizemos aí um impacto chamado Fortes e Guerreiros. E convocamos pessoas do Brasil, amigos do Brasil, juntamos ali uma média de 120 jovens para adentrar o carnaval para pregar o evangelho, assim como vocês fizeram hoje, alguns de vocês. Então nós fizemos isso, só que eu conhecia uma pessoa só em Cabo Frio, que era a minha esposa hoje, a Lívia. Durante aquele tempo ali de trabalho, fiquei apaixonado por ela, os 10 dias de trabalho, falei assim, rapaz, acho que a gente daria um casal legal. E eu lembro que eu cheguei para ela, acabou o trabalho, fui para minha casa, entrei no MSN, alguns vão saber o que é isso aqui, outros vão. MSN, cheguei lá e mandei uma mensagem para ela e falei assim, eu não tive coragem de falar pessoalmente, mas eu queria muito casar com você. Eu fui logo direto. Aí minha esposa falou assim, no tempo, né, para a amiga, ela falou assim, Mike, eu oro por você há 2 anos. Aí eu falei, rapaz, você é uma mulher de sorte, Deus ouviu você. Meus irmãos, e Deus me deu um presente, a Vivian para mim é um presente. Eu falo que ela não é 50% lá de casa, do ministério, ela é 80%. E ela tem sido realmente uma ajudadora, uma companheira comigo na missão. E nós a gente casou para poder voltar para a parte norte. O Senhor pediu para a gente continuar em Cabo Frio um tempo. Eu pude pastorear uma igreja em Cabo Frio durante 5 anos. E depois de 5 anos eu fui para o Nordeste do Brasil. Aí eu já quero começar a falar um pouco sobre esse lugar, que é um grande desafio. E cheguei, nós fomos ministrar em Teresina, Piauí. Fomos lá chamado para uma conferência chamada Brado, uma que tinha em Teresina. Um amigo me chamou e ele falou assim, Mike, você conhece o sertão? Eu falei, cara, só de ouvir falar, mas nunca tive experiência no sertão. Ele falou assim, vem com um tempinho a mais, eu sei que você vai vir aqui, né, pregar em Teresina, vem aqui uns dias a mais para conhecer o sertão. E eu jamais imaginava o que iria acontecer depois disso. Eu fui e fiz uma viagem com ele rápida em 2011, depois em 2012, eu voltei e levei a minha esposa, aonde a gente pôde adentrar mais ao sertão. E esse amigo, ele começou a me dar dados que eu não conhecia antes. Por exemplo, e me dizer que tinham 6.000 comunidades sertanejas sem nenhuma igreja. E eu falei assim, cara, não pode acontecer isso, eu estou falando de Brasil, é o nosso quintal. Brasil, a cada dia mais, ele está mais evangélico, então como que pode ter 6.000 comunidades sem nenhuma igreja? Ele falou assim, não é só isso não, no sertão existem 2.000 comunidades quilombolas sem nenhuma igreja. Existem aqui no sertão ciganos. Só que, dando aqui dados, no Brasil hoje nós temos 1 milhão de ciganos, onde apenas 12 grupos missionários trabalham entre a comunidade cigana do Brasil. Eles estão ali divididos em 3 etnias, né? O Calon, o Rom e o Sinti. São 3 etnias que são divididos, os ciganos aqui no Brasil, aonde menos de 2% professam a fé em Jesus Cristo. Se fôssemos pelos dados missiológicos, seria um povo menos avançado. Então, no sertão, tem também os indígenas, né? Já foi falado aqui já um pouco sobre isso, sobre como pessoas estão trabalhando hoje, dedicando. Brasil hoje tem mais de 300 etnias indígenas, onde nós temos hoje aproximadamente 96 sem nenhum missionário. São 96 etnias indígenas sem nenhum missionário, sem nenhum trabalho entre eles. Dessas 96 ou 95 ali, a maioria não tem a Bíblia na sua própria língua. Então é um desafio grande quando nós olhamos, começamos a ver dos segmentos menos alcançados do Brasil, e o sertão concentra uma maior parte desses que não conhecem o Senhor Jesus. Então, eu fui com a minha esposa fazer uma viagem, e com mais alguns amigos, e o amigo falou assim, tem uma comunidade quilombola aqui, que me falaram que eles nunca ouviram falar de Jesus. Eu falei, não, é mentira. Com certeza ouviram, eles estavam a 100 quilômetros da capital Teresina, do Piauí. Nós pegamos o carro,
fomos até uma cidade chamada Amarante, no Piauí, e mais 40 minutos entrando no mato adentro, chegamos lá, essa cidade chamada, a comunidade quilombola, que o nome era Saluco 2. Ao chegar nessa comunidade, foi a comunidade que ela mudou o curso da nossa história. Chegamos naquela comunidade, começamos a avisar, chamamos as crianças e falamos que a gente ia fazer um teatro debaixo do pé de caju. Aí, meu irmão, criança é o WhatsApp do sertão, né? Você falou aqui, ó, rapidinho, já vou espalhando tudo. E nós começamos a falar, ó, vai ter um teatro aqui. Por quê? Por alguns trabalhos missionários serem feitos de formas equivocadas, fechou-se a porta das comunidades quilombolas. Quiseram, por exemplo, tirar das canções dele lá o atabaque, demonizar o atabaque. E eles não puderam mais fazer as canções, os louvores dele usando o atabaque, porque era do demônio. Então, a líder da comunidade quilombola, em geral, viu que estava influenciando muito a cultura deles. E ela proibiu qualquer igreja evangélica de pregar naquele lugar. E no Piauí isso era forte. Aí um amigo falou assim, já que a gente não pode pregar assim, verbalmente, vamos fazer teatro. E vamos lá, vamos embora fazer teatro. Então nós fomos fazer teatro e eu vi os irmãos aqui, eles são ótimos. Mas eu, irmão, sou péssimo de fazer teatro. Mas vamos embora lá, né? É para o Senhor Jesus a gente faz. Fomos lá para fazer o teatro e começamos a fazer a peça. E quando terminou de fazer a peça, esse amigo que me levou falou assim, agora prega. Eu falei, não pode. Ele falou assim, meu irmão, o cara está ali, ó. Se der alguma coisa errada, a gente foge do carro e foge. Eu falei, então vamos embora. E eu lembro que eu pensei assim, agora, cara, o que eu vou pregar? Eu falei, já sei, a conversão de Saulo. Eu comecei a contar quem que Saulo era, a maneira com que ele conheceu Jesus, o tudo. E quando eu estava contando a história, eu vi que o povo estava com cara de nada. Eles não estavam entendendo o que eu estava falando. Eu estava falando bem calmo, bem pausado, para que eles pudessem compreender o que eu estava falando ali. Até que eu tive uma curiosidade. Eu perguntei assim, alguém que conhece Deus? Uma senhora de aproximadamente 70 anos, levantou a mão e falou, sim. Eu falei assim, você conhece Deus, o Criador de tudo? Ela, sim, Zumbi dos Palmares. Aí o rapaz, confusão histórica aqui, cultural. Aí eu falei assim, vocês conhecem Jesus Cristo? Teve uma outra mulher que levantou a mão e falou assim, não mora aqui não. Aí eu falei, rapaz, esse negócio está complicado, porque eu falei, cara, isso não pode, é inadmissível para mim isso. Aí eu pensei, cara, talvez a igreja católica passou aqui, né? Eu perguntei assim, vocês conhecem Maria? Aí uma mulher levantou a mão e disse, eu sou Maria. Outra, eu sou Maria, eu sou Maria. Tinha 40 Marias, é um nome bem comum, né? Aí eu fiquei mais preocupado aí. E eu falei assim, eu quero pedir desculpa a vocês, mas eu contei essa história lá na frente. Eu quero voltar à história de novo. E eu falei então sobre a criação, a maneira com que Deus criou o mundo. E fui tratando a narrativa bíblica, contando uma história. Depois de 2 horas já tinha entrado na vida de Jesus, os milagres de Jesus. Quando eu estava terminando a história, começou a anoitecer, ninguém parou a gente, ninguém mandou a gente parar de falar. E eu já precisava ir embora, escurecendo. Peguei uma Bíblia, tinha acabado de ganhar uma Bíblia Thompson, linda. Aí eu falei assim, cara, dessa aqui eu consigo mais. Aí chamei o líder da comunidade, um homem de 40 anos, falei assim, eu quero te dar esse livro de presente. Isso que eu contei aqui, eu contei muito por alto, mas aqui está a história completa. E eu quero te dar de presente, para que você possa ler com eles. Aquele homem pegou a Bíblia, falou assim, ei, doutor, livro grande, né? É grande. Ele falou assim, próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber, porque não tem ninguém para poder nos ensinar. Meu irmão, quando ele falou isso, eu pastoreava uma igreja em Cabo Frio de 1.500 pessoas, um monte de jovens brigando, querendo pegar o microfone. Eu falei assim, agora eu sei,
eu vou treinar esse montão de jovem e vou mandar para esses lugares que estão com microfones lá vazios. E voltei com isso no coração. Quando já quase terminando a viagem, a minha esposa olhou para mim e falou assim: e aí, Mai, depois de ter vivido toda a experiência que a gente viveu aqui, entrando nas comunidades, pregando o evangelho para eles, o que você pensa? Aí eu já tenho um projeto pronto. Falei para ela: vamos voltar, vamos começar uma escola de capacitação, vamos treinar pessoas e vamos mandar para o sertão. O foco nosso vai ser o sertão do Brasil. Minha esposa falou assim: Maico, eu entendo que um dia vai chegar a hora da gente fazer isso, mas agora é o tempo da gente voltar e viver entre eles. Nessa época, eu bem no começo da jornada, em meio aos lugares aonde eu fui, eu terminei a minha faculdade de administração. Então eu servia em dois lugares, eu testava consultoria, na época que eu morava em Cabo Frio, pastoreava na igreja, e eu voltei para poder me desfazer de todas essas conexões que eu tinha ali, entreguei o papel que eu tinha em meio à igreja local, conversei com os pastores estavam prontos para poder enviar a gente, fui nos empregos lá, liberei meu trabalho também, pedi para poder sair, e a gente no ano de 2014, janeiro de 2014, pegamos o nosso carro, um Gol Bolia 1.0 2003, colocamos as coisas no carro. Deus foi bem claro conosco para a gente não levar nada, e a gente levou o ventilador, porque o Piauí é quente. Eu lembro quando a gente chegou no Piauí, a primeira coisa que a gente fez, quente, a gente ligou o ventilador e queimou, porque lá é 220, e onde eu morava aqui é 110, então o Senhor lembrou para a gente não levar nada. A gente chegamos para morar numa cidade chamada Pipos, do Piauí. É considerada uma das cidades mais quentes do Brasil, isso é fato mesmo, é quente. E começamos a viver muitos milagres de Deus, como por exemplo, a nossa primeira casa, o irmão sonhou que tinha que nos dar os móveis. Nós fomos abençoados ali, nós já vimos um sinal daquilo que Deus iria fazer nos próximos anos. Começamos a procurar uma cidade para poder trabalhar, começamos a anotar também, a fazer pesquisas para ajudar os próximos missionários que estariam ali, a viver ali também. Rodamos 40 cidades do Piauí, acordávamos 8 horas da manhã e chegávamos em casa às 6 da tarde, entrando de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, conhecendo pessoas e todas as cidades perguntando: Deus, é aqui que a gente tem que começar o trabalho? Deus falava: não, tinha para outra cidade. Na 40ª cidade, foi a que a minha esposa falou: mãe, poxa, eu não vou não, estou passando mal, eu fiquei com uma cólica forte. Aí eu fui sozinho com mais um outro amigo. E foi quando eu pisei na cidade, uma cidade chamada Cauã, do Piauí. Cidade de 7.000 habitantes, divisa com a Afrânio, no Pernambuco. Eu lembro que eu cheguei naquela cidade, quando eu pisei naquela cidade, o Espírito Santo falou comigo: é aqui. E eu falei assim: fala lá com a minha esposa também, ela está rodando comigo esse tempo todo. E enfim, gente, cheguei naquela cidade, conheci um homem chamado Daniel, Senhor, e esse senhor, ele morava muitos anos lá, um senhor de 80 e poucos anos. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: ó, eu quero muito morar aqui para a cidade, me conta um pouco sobre ela. Ele falou assim: morar aqui? De onde que você é? Aí eu falei para ele de onde que eu era, né, Rio de Janeiro. Ele: faço não, meu filho. Pelo amor de Deus, está todo mundo aqui querendo morar lá e você quer vir morar aqui? Aí eu falei: não, mas a gente está com bico, a gente quer vir morar aqui. Ele falou assim: não vem não. Nos 2 últimos anos aqui, 2012 e 2013, 32 mulheres colocaram a corda no pescoço e se mataram. Eu falei: por que aconteceu isso? Ele falou assim: porque nós não temos esperança. Eles estavam vivendo um período de seca bem forte. Houve um êxodo muito forte dos maridos, saíram de lá para vir trabalhar no Sudeste, deixaram as esposas sozinhas, e muitos deles não voltaram. Aqui arrumaram outras famílias. Com isso, a senhora lá ficou com seus 3, 4, 5, 7 filhos. E vendo toda aquela situação seca, já não tinha mais o dinheiro do marido que veio para poder mandar dinheiro. Isso foi deixando ela sem nenhuma esperança, e muitas tiravam a própria vida. Então eu cheguei numa cidade, num ambiente hostil,
Para você ter ideia, eu ia na cidade ao lado paulistana para comprar corda, para colocar assim, né, pôr em rede, fazer qualquer outra coisa. Se fosse da cidade lá, Cauã, eles não vendiam corda, porque eles sabiam que era para poder tirar a vida. E quando ele falou assim, nós não temos esperança, automaticamente meu coração se converteu na palavra em nós não temos Jesus. Eu falei, então é aqui que a gente vai estabelecer o trabalho. Começamos o trabalho ali em julho de 2014, iniciamos o trabalho ali de plantação de novas igrejas, de projetos na comunidade. Eu tive o privilégio de ficar ali 3 anos e meio. Para a graça e para a glória do Senhor Jesus, tivemos o privilégio de plantar 9 novas igrejas ali. Comunidades quilombolas, comunidades sertanejas ali. Plantamos a Igreja do Sertão. Se você for até hoje lá, vai ter o nosso complexo, onde que é a igreja, os projetos, nos interiores, nas cidades ao lado, tivemos o privilégio. Eu recebi missionários de várias partes do Brasil, que somaram ali conosco, desde o Amazonas, até aqui na cidade, aqui do lado, em São João, Nepomuceno, próximo aqui, próximo lá, Bicas, acho que é isso. Recebemos missionários até daqui para poder somar conosco, e a gente pôde ver ali o Senhor nos dando graça para entrar de casa em casa, vimos muitos milagres de Deus. Começamos o projeto através de crianças, e eu lembro que o primeiro projeto era para 40 crianças, uma escola bíblica durante as férias, para 40 crianças, porque a gente só tinha dinheiro para comprar lanche para 40 crianças. Pela primeira vez eu pude experimentar a multiplicação de comida. Jesus ali, com a equipe dele, multiplicou pão e multiplicou peixe. A gente foi pão com salsicha. E a gente viu nos nossos olhos o Senhor multiplicando comida. E porque eram para 40 crianças, foram 110 crianças. E é lindo ver o trabalho do Sertão, né? Para quem conhece, né? O nosso amigo ali que trabalhou, ele sabe que criança brota do chão, nasce para o chão assim. Quando você vê, começa um projeto com criança, as crianças vêm. E é incrível como que acontece. Primeiro a criança vem, aí a mãe vem sempre para poder trazer, aí nós alcançamos as crianças, depois as mães, aí o pai curioso vai vir lá para o 7º mês, para ver o que está acontecendo. E assim a gente vê a família toda sendo alcançada para a glória de Deus. Então tivemos o privilégio de plantar 9 novas igrejas ali, 11 projetos sociais. Meus irmãos, o primeiro projeto nosso foi um projeto de balé. E pode ficar tranquilo, não era eu professor. Eu não entendo nada de dança. Mas o Senhor mandou uma mulher para lá, uma missionária, que ela era especialista mesmo em balé. E ela foi para lá com o marido dela, o Wellington, que hoje eles liberam a base lá, estão lá há 11 anos. O Wellington era marceneiro e foi para lá e tudo foi se encaixando nos projetos. Nós aprendemos que a Igreja de Jesus tem todos os meios para transformar qualquer comunidade. Então nós começamos a orar e o Senhor mandou pessoas específicas. E esse projeto nasceu específico. Uma menina, que quando eu perguntei o sonho dela, ela falou assim, eu quero ser dançarina do Calypso. Aí eu falei, rapaz, que sonho arretado é esse, dançarina do Calypso. Falei, Senhor, e agora? Começamos a escola de balé lá foi um projeto incrível, até hoje está funcionando, formou muitas meninas. Inclusive, essa menina que queria ser dançarina do Calypso, hoje é uma moça grande, já tem 18 anos, e essa moça hoje está no balé de Bolshoi, que é um dos melhores balés da América Latina. Ela fala inglês, aprendeu do projeto, e principalmente, irmãos, é cheia do Espírito Santo de Deus. A gente pôde ver muita gente sendo transformada. 3 anos e meio eu falei, Senhor, me leva para fora do Brasil. Eu quero ir para fora do Brasil, eu quero ir para a Tailândia. Comecei a orar ao Senhor, vivemos aquele tempo ali, o Wellington e a Clarice, que foram para trabalhar conosco, se tornaram missionários bem melhor do que aquilo que a gente fazia ali. Eles viveram a vida do povo, se transformaram em sertanejos mesmo. E a gente sentiu que o tempo nosso ali terminou e era tempo de levantar acampamento e ir para um lugar novo. Eu queria ir embora para a Tailândia. E nessa época, a gente estava fazendo uma viagem a Moçambique,
Fomos para poder, antigamente tinha que mandar o passaporte para o consulado, para poder ir para lá, para poder aprovar e voltar. E fomos para poder levar o passaporte. E eu lembro que durante aquela viagem o Senhor falou conosco, permanece no Nordeste. E a gente, em obediência ao Senhor, permanecemos no Nordeste. Estamos mais 6 anos e meio trabalhando lá em Alagoas, onde tivemos o privilégio de começar um trabalho, uma cidade que o nome dela é São José da Tapera, interior do sertão de Alagoas, onde começamos o trabalho com a comunidade cigana. Pela primeira vez tivemos o privilégio de trabalhar com a comunidade cigana, onde hoje nós temos um trabalho na igreja entre eles. E assim nós começamos o trabalho ali naquele estado, plantamos uma base missionária ali em Itapera, plantamos uma outra em Arapiraca, que é mais reconhecido um pouco. Plantamos também em Maceió, onde nós temos uma igreja, uma comunidade de fé, onde tem hoje alguns irmãos lá que estão perseverando na palavra de Deus. Então a minha jornada no sertão se fez nesses 10 anos, e eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui rapidamente. Eu quero contar algumas histórias que eu vivi ali, que marcou o meu coração, marcou muito a minha vida. E se eu pudesse talvez falar sobre desafios, eu sei que vocês estão escutando desafios aqui, desde os muçulmanos, a indígenas, lá na África, diversos tipos de trabalho. E verdadeiramente, irmãos, aquilo que Jesus falou é verdade, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Isso é fato. Então, ao ouvir, que não venhamos somente a ouvir e falar assim, puxa, que coisa, né? Mas de fato, que venhamos a nos engajar naquilo que Deus está fazendo. Eu costumo dizer que a música do nosso quintal, ela pode ecoar em todas as nações. Se nós como igreja aqui em Juiz de Fora, estivermos prontos a ouvir a voz do Senhor e obedientes à voz do Espírito, o Senhor vai levantar entre nós homens e mulheres que vão tocar cidades e nações. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso. Abre a Bíblia de vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Esse foi o primeiro versículo do ano que o Senhor sofreu no meu coração. E eu quero hoje trazer o entendimento aqui para a gente e ao mesmo tempo alegrar o coração de vocês com a proposta do Reino de Deus. Amém? Amém. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Para a gente compreender, Paulo está falando isso aqui, não em um contexto onde está levando a igreja o entendimento de pregar o Evangelho, mas ele está falando no contexto onde ele está fazendo uma defesa sobre o sustento pessoal financeiro dele. Então, aparentemente, esse texto não se encaixaria na proposta de Paulo, mas ele traz dentro do ensino que ele está aplicando à igreja, dizendo, se os apóstolos poderiam ir e levar do circo uma esposa, se eles poderiam ter um sustento ministerial, por que eu e Barnabé não? Então ele está dizendo isso à igreja, ele está ali fazendo ao mesmo tempo uma defesa, ele está fazendo uma lamentação ali, ele está alertando a igreja que o trabalhador é digno do salário dele. Porém, quando ele foi falar sobre isso, com certeza caiu a ficha dele sobre isso em relação ao Evangelho. Por isso que ele fala lá, sobre o Evangelho, eu não cobro para poder fazer isso. Não há valor que pague isso. E ele traz uma concepção dizendo, porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho nenhuma glória a Deus. A glória não é minha própria. Porém, é me dada essa obrigação, ou é me revelada
essa necessidade. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje em um tempo de negligência espiritual, aonde os nossos irmãos estão vendo a pregação da palavra de Deus como algo secundário. Quando Jesus ele chamou os discípulos, lá em Mateus 28, 18, ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus, quando ele foi falar isso, ele estava nos dando um mandamento e não nos dando uma sugestão. Jesus poderia ter falado assim: se você tiver um tempinho, irmãos, durante as férias, vocês façam discípulos. Ele poderia ter falado isso, mas ele não falou. Ele disse assim: a autoridade é minha, nos céus e na terra, portanto, fiquem tranquilos, mas vão fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles a guardar tudo o que eu vos ordenei, e eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus está fazendo ali é dando uma ordem para que eles pudessem ir. A pregação da palavra de Deus, talvez a primeira coisa que Paulo está nos ensinando aqui, que a pregação do Evangelho não é uma escolha, é uma necessidade. Quando você nasceu de novo, quando você foi feito nova humanidade, automaticamente foi te dado uma missão comum. Não tem ninguém aqui entre nós, do mais novo ao mais experiente, que ao nascer de novo não recebeu uma missão no mundo. E dentro desse pacote da missão, existe algo ali dentro chamado evangelização, que tem a ver com o anúncio da boa notícia, o anúncio das boas novas. Eu não estou falando de pegar o microfone aqui e fazer o que eu estou fazendo, eu estou falando sobre com a minha vida, do cotidiano, durante a minha vida, eu preciso anunciar o Evangelho do reino de Deus. Que para a gente não é um peso, irmãos, para a gente é um privilégio. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos no ano de 2017, eu fui pregar numa conferência missionária, e quando eu acabei de pregar, eu falei assim: pastor, o senhor me chamou aqui para uma conferência missionária, mas como está o evangelismo de vocês? O que vocês têm feito? O pastor falou assim para mim: mas tem evangelismo caducou. Eu, como assim? Eu falei: não, a gente não faz mais evangelismo. Caducou. Como assim? Não, a gente usa as redes sociais. Agora a gente faz uma outra coisa, a gente faz uma festa aqui. Mas esse lance agora da gente até o outro falar caducou. Foi pastor, não pode caducar isso. Jesus, durante a peregrinação dele, ele fez isso. O modelo de Jesus não é um modelo arcaico, não é um modelo que caducou. É um modelo pelo qual nós possamos olhar e fazer igual. Maico, como eu tenho que evangelizar as pessoas? Olhar a maneira com que Jesus evangelizava as pessoas. E foi com essa preocupação que eu até comecei a escrever umas coisas, e saiu o meu primeiro livro sobre isso, que é o Guia Prático para Evangelização. Então eu trouxe ele, eu não tenho muitos, mas se você quiser ali, você pode passar depois e comprar ele, tá? Só fazendo a propaganda rapidamente, no site, a gente está vendendo, né, por Desascope, está R$ 44,90, aqui eu trouxe a R$ 30. Então se você fizer, você pode passar e comprar e dar para algum amigo de presente. Tem poucos ali, e é os últimos, que eu fiz só uma quantidade, porque agora eu estou lançando o segundo, chamado Testemunhas, que é uma continuação desse. Voltando para cá. Então, a maneira com que nós temos que nos portar durante a vida, Jesus ele não promovia o evento, talvez, para poder evangelizar pessoas. Era durante a caminhada dele. Ele estava indo de cidade em cidade e ele fazia questão de, por exemplo, em João capítulo 4, parar no poço.
Por que Jesus parou naquele poço? Ele foi intencional. Ele tinha um propósito ali. Qual era o propósito dele? Revelar o evangelho à mulher samaritana. Jesus faz isso por diversas vezes. Jesus não era alguém que se preocupava com o quantitativo. Jesus, ele enxergava o qualitativo. Ele fazia questão de parar por uma pessoa. O ministério nosso, nós temos uma frase que a gente usa muito, que é stop for the one, parar por um. Às vezes nós estamos a gente cria uma situação que nos impede de viver a evangelização. Nós já olhamos o que o Billy Graham fazia, né? Aquelas cruzadas enormes com milhares de pessoas. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, ele fazia de uma forma diferente. Ele estava chegando próximo a um tanque chamado Betesda, e ali centenas ou milhares de pessoas esperando agitar daquelas águas ali do tanque para entrar, para ser curado. Jesus passa por todos aqueles enfermos, talvez centenas ou milhares de pessoas enfermas. Jesus passa por todos eles e vai até um único homem coxo e pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ô Jesus, eu estou aqui há tantos anos esperando, eu estou aqui há décadas esperando alguém para me jogar aquele raio daquele poço ali, para eu ser curado. É isso que eu quero ser curado. E o mais incrível é que Jesus, ao ver uma multidão, Jesus poderia fazer o show da fé. Quem está com dor de cabeça, vem para o lado direito. Dor de coluna do meio, quem está com câncer, vem para o lado de cá. Ele poderia só passar a mão assim, curar todo mundo, e tudo bem, vai ser festa. Mas Jesus não fez isso. Quando perguntavam a Jesus como ele fazia as coisas que ele fazia, ele disse: por mim mesmo, de mim mesmo, eu não faço nada. Eu só faço o que vejo o meu Pai fazer e faço de igual modo. O que Jesus está falando ali? Que ele não agia por necessidades, mas por aquilo que o Pai estava fazendo. De repente, Jesus está caminhando, uma multidão de pessoas, e um homem de baixa estatura sobe de uma árvore para ver o Senhor Jesus, um homem chamado Zaqueu. Jesus está com uma multidão de pessoas. Ele poderia falar assim: ó, segunda eu vou dormir na sua casa, quarta-feira eu vou na sua, quinta eu vou na sua. Ele não faz isso. Ele fala assim: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, diante de uma multidão, Jesus faz questão de parar por um homem, e a filha daquele homem foi transformada. Outrora tinha uma outra multidão de pessoas cercando Jesus. Ele fala: alguém me tocou. Imagina uma multidão querendo tocar em Jesus, tocando nele, mas ele: opa, alguém me tocou. Uma mulher que estava ali com fluxo de sangue, se eu não me engano, há 12 anos. E Jesus faz questão de parar para falar com ela, para dedicar tempo a ela. Meus irmãos, às vezes nós estamos focados em algo que é tão extraordinário, é tão grande, que nós não conseguimos enxergar que o ato da evangelização é algo simples. E da maneira que Jesus fazia, o problema sempre somos nós que complicamos as coisas. E Paulo, então, ele vai trazer essa exortação ao coração dos irmãos e dizer: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Paulo sabia que o chamado de Deus não era um convite ao conforto, mas era uma convocação para a obediência. Evangelizar as pessoas não é confortável. Falar de Jesus às pessoas não é confortável. Pregar o evangelho não é algo confortável. Certa vez teve uma mulher bastante conhecida entre os cristãos evangélicos e católicos. O nome dela era Madre Teresa de Calcutá. Quantos aqui ouviram falar dela? Aqui, levanta a mão. Quase todos. Essa mulher estava na Índia, em Calcutá. Ela estava em frente a uma igreja. Ela estava ali limpando o leproso. Limpando o leproso, tirando ali as feridas, sarando ele, curando, passando ali água, um sabão, limpando. E de repente o milionário passa ali, olha e fala assim: que nojo. Que nojo, mulher. O que você está fazendo? Oh, nem por $1 milhão eu faço isso.
A Teresa olhou para ele e falou assim: eu também não. Nem por $1 milhão eu faço isso, eu faço por amor. Quando as pessoas perguntam para mim e falam assim: Maico, para você é fácil porque que você é um evangelista. Eu não sou evangelista. Dentro dos ministérios ali, se tem uma coisa que eu não sou, é evangelista. Mas eu aprendi a obedecer o meu Jesus. Um dia eu falei: Jesus, o que você quiser falar, eu falo. Aonde você quiser ir, eu vou. Meu irmão, eu posso estar com medo, eu posso estar sem nenhuma coragem de dia, mas se Jesus falou comigo, eu tenho que ser fiel. Porque não é confortável. Meus irmãos, entre a teoria e a prática, existe um lugar confortável. Ouvimos daqui dos pastores o que precisamos fazer, você ouve lá, pastor, sei lá, o que tem que fazer, ou do líder, ou você lê na Bíblia o que tem que fazer, mas entre a teoria, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente tem que fazer, existe uma poltrona confortável. Uma TV 75 polegadas, com Netflix ligado, um balde de pipoca e guaraná. Eu não sou contra, tá? Eu assisto mais séries por aí. Mas existe um lugar confortável. Eu sei o que fazer. Tem alguém enfermo no meu trabalho, eu sei o que fazer, mas não faço. Tem alguém que está precisando de Jesus loucamente, eu sei o que fazer, eu tenho a boa notícia, eu tenho a mensagem, eu tenho o evangelho, mas não faço. Por que eu não faço? Por que não fazemos? Qual é o tipo de barreira que existe entre nós e a obediência a Jesus? Maico, mas isso aí é papel do pastor. Não. Eu lembro que nas conferências missionárias, os missionários aqui vão saber disso, a gente falava assim: irmãos, ou você ora, ou você financia, ou você vai. Ao falar isso, a gente está dando desculpas para todo mundo, como na verdade não é se você ora, não é se você financia, não é se você vai, é faça as 3 coisas. Porque não tem como terceirizar o chamado que Deus deu para cada um de nós. Eu não posso pagar para alguma pessoa fazer, eu posso investir para que outro possa pisar aonde que eu não consigo pisar. Mas ao meu irmão que está indo lá na África, eu tenho compromisso com ele de orar por ele, de financiar ele. Mas se eu estou aqui nessa cidade, é compromisso meu evangelizar as pessoas que estão aqui. Mas o pastor ele tem quantas horas por dia para cuidar de pessoas, para evangelizar aqueles que ele tem que evangelizar e evangelizar os seus ainda? A evangelização é um papel da minha vida e da sua vida. Não importa se você tem cargo eclesiástico, não importa se você tem ministério específico, todos nós que estamos aqui precisamos atuar na evangelização. Paulo, ele sabia que pregar o evangelho era uma responsabilidade inegociável para todos aqueles que conheciam a Cristo, mas ao mesmo tempo ele sabia que não era um mérito pessoal. Paulo não pregava para ser reconhecido, ele não pregava para ser exaltado, e ele sabia que nem era pelas suas habilidades, a ponto de reduzir a elas a nada. Paulo sabia que a evangelização é uma obra completa do Espírito Santo. Meus irmãos, se você tem medo de falar com pessoas pelo que elas vão te falar, pelo que elas vão trucar você, se elas vão negar, isso não é um problema seu. A Bíblia diz que quem convence o homem não somos nós, não é sobre as nossas palavras bonitas ou persuasivas, não é. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é falar, o nosso papel é lançar as sementes, o nosso papel é proclamar, o nosso papel é colocar as pessoas a boa notícia. E quem é a boa notícia? A boa notícia se chama Jesus Cristo. Foi essa boa e maravilhosa notícia que te salvou. Foi essa maravilhosa notícia que te resgatou. Tem um pregador antigo que ele dizia que o mundo está doente como se estivesse numa fase terminal.
E nós, a Igreja de Cristo, nós temos o antídoto, o remédio para curar o mundo. Mas infelizmente, estão guardados nos nossos armários. Nós sabemos o que dar às pessoas. Nós sabemos o que levar para outras pessoas, mas às vezes está guardado e a gente não consegue fazer isso. O Joe Piper, o pastor americano, ele diz assim: o evangelho é tão poderoso que se você não for transformado por ele, você vai ser condenado por ele. Você já parou para poder pensar que a evangelização é algo poderoso? Ao compartilhar com alguma pessoa, com um parente seu, e se com a boca ela confessar, e se com o coração crer, se ela for batizada, ela será salva. Ao anunciar essa boa notícia, se ela crer, se ela confessar, ela vai ser salva. Mas se ela rejeitar, a Bíblia diz que ela vai ser condenada. Então, olha que privilégio que o Senhor confiou à minha vida e à sua vida, que é sermos agentes de reconciliação. Alguém aqui já viu o cego voltar a ver? Levanta a mão. Alguém já teve essa experiência de ver o cego voltar a ver? Eu já tive, é uma experiência sobrenatural. Eu já tive experiência de ver um paralítico voltar a andar. Eu já tive experiência de ver uma pessoa ser curada de câncer. Isso é sobrenatural, irmãos. A igreja, ela vai ao delírio. Nós entramos quase que êxtase quando acontece isso. É maravilhoso, é tremendo, e Jesus faz mesmo, Ele cura, Ele continua curando até hoje. Porém, o maior milagre não é o paralítico andar, não é o cego voltar a ver. O maior milagre que possa existir é quando um pecador encontra com o seu Salvador. A Bíblia diz que há festa no céu. Quando um pecador encontra com o seu Salvador. E sabe o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20? Ele diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo. O embaixador é o representante de uma nação e outra nação. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Para quê, Mike? O apóstolo Paulo vai dizer ali de uma forma clara: para o ministério da reconciliação. O meu papel, o seu papel é pegar na mão o pecador e apresentar para eles aquele a quem pode transformar a vida deles, Jesus Cristo. Meus irmãos, que privilégio! Isso não é um peso, isso é um privilégio que Ele confiou a nós, filhos e filhas de Deus. Segundo aquilo que está lá em João capítulo 1, versículo 12, todos o quanto receberam a quem? A Jesus Cristo, foi-lhe dados o direito de serem chamados filhos de Deus. E é esses filhos de Deus, o mesmo que Paulo fala lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, que a criação aguarda com uma grande expectativa a manifestação deles. Nós somos compelidos, nós somos constrangidos, nós somos inseridos naquilo que Deus está fazendo no mundo, e para a gente isso é um privilégio, irmãos. Não é um peso. Eu não estou aqui para trazer um peso a vocês, falar assim: puxa vida, cara, eu tenho que pregar o Evangelho. Isso não é um peso, isso é um privilégio que Ele confiou a nós. A pergunta é: o que você tem feito com a mensagem que o Senhor entregou a você? Você está tratando o Evangelho como um fardo pesado ou como a única esperança que o mundo precisa? Se for como um fardo pesado, estamos falando de um outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus. Mas quando falamos do Evangelho de Jesus, é a única esperança que o mundo precisa. E sabe a boa notícia? Eu tenho essa boa notícia. Você tem essa boa notícia.
Nós somos portadores dessa boa notícia. E o Senhor entregou para nós. E essa boa notícia mudou a minha história, mudou a sua história. E ela pode mudar a história da nossa família, do nosso bairro. Ela pode mudar famílias e nações e etnias diferentes para a glória de Deus. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15: como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meus irmãos, que privilégio é fazer parte disso tudo. É um privilégio a gente ser aqueles que vamos contar a boa notícia. Que privilégio é de ser aqueles que vão treinar as pessoas para contar a boa notícia. Que privilégio é a gente financiar isso para que pessoas possam cumprir a obra. Para a gente é um privilégio, como igreja de Cristo, fazer isso. E o Senhor tem nos dado essa grande oportunidade. A segunda coisa, rapidamente, terceira, que Paulo deseja nos ensinar aqui, é que existe um peso na missão. Esse peso tem a ver com uma obrigação. Paulo disse: pois me é imposta essa obrigação. A palavra obrigação aqui aponta para algo que é intransferível. Meus irmãos, aquilo que Deus te chamou, você não pode deixar para que outro faça. Por muito tempo a gente deu margem dizendo: se você não se levantar, Deus levanta outro no seu lugar. Eu já preguei muito sobre isso. Eu parei de falar sobre isso. Por quê? Porque se Deus te chamou, irmão, mesmo se você não se acha capaz, o nosso Deus não é nenhum louco que chama qualquer um de qualquer maneira, mas se Ele te chamou, Ele é fiel para te capacitar. Ele é fiel para cuidar de você, Ele é fiel para sustentar você, Ele é fiel para te levar, te trazer de onde for, Ele é fiel para te dar palavras. Ele é fiel, mesmo quando não somos fiéis. Ele continua sendo fiel. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para essa boa obra. Paulo falava dessa obrigação também porque o Evangelho é urgente. Cada minuto sem Jesus Cristo pode ser um passo em direção à condenação eterna. E eu quero já ir finalizando com esses dois entendimentos. Primeiro, imagina comigo um bombeiro. O bombeiro está com o caminhão cheio ladeado e ele então recebe uma notícia que na rua 3, na casa 51, ela está pegando fogo. E o bombeiro então ele entra no carro correndo e ele vira a esquina e chega naquela casa, para o caminhão em frente à casa, ele desce a mangueira e quando ele olha aquela casa pegando fogo, uma mulher grita: tem uma criança no quarto. E o bombeiro então ele olha e fala assim: hoje eu estou a fim de apagar o fogo aqui da casa, não, eu vou para casa. Ele dobra a mangueira, coloca no carro e vai para casa. Isso é um absurdo, não é, irmãos? Porque a finalidade do bombeiro ali era cumprir aquilo pelo qual ele estava ali, que era apagar o fogo, que era salvar a criança. Agora imagina comigo um absurdo maior ainda, ou talvez um absurdo igual. É um médico, por exemplo, um médico que está fazendo o Cooper ali na praia em Cabo Frio, e de repente ele olha do lado e vê uma pessoa tendo um ataque do coração. E o médico olha e de repente, com algumas manobras, ele pode salvar a vida, mas ele olha assim e fala assim: eu não vou salvar esse cara não, deixa ele morrer, e vai continuar o Cooper dele tranquilo. Você consegue imaginar isso, irmão? Você consegue imaginar ou não? Isso é um absurdo. Agora eu quero te contar um absurdo maior. Imagina alguém chegar na sua própria casa e ver que tem um filho, e ver que tem um pai que está caminhando em direção ao inferno e falar assim: deixa ele passar a eternidade ao inferno.
Deixa ele morrer. Eu não vou pregar o evangelho para ele, não. Você consegue imaginar, irmãos, um absurdo desse? Você consegue imaginar alguém fazer isso? Eu não consigo imaginar. Lembra que eu contei que meu pai falou: você nunca vai pisar em nenhuma igreja evangélica. Com 18 anos eu conheci Jesus. Meu pai era contra, mas ele teve que tomar uma decisão: ou perdia o filho para drogas, ou ele deixava de frequentar a igreja. Ele deixou de frequentar a igreja. Morava na casa dele ainda, mas ele não falava comigo sobre isso. Quando eu completei 24 anos, eu fui pregar na mesma igreja que excluiu a gente. O pastor de lá era meu primo. Ele me convidou para poder pregar lá. E eu aceitei. Fui lá para poder pregar e naquele dia eu convidei minha família. Meu pai, a mãe e a minha irmã. Convidei os 3 para poder ir lá e falei assim: gente, eu sei que vocês não vão em nenhuma igreja evangélica, mas eu vou pregar hoje, por favor, vão lá. Vocês nunca foram em nenhuma pregação minha. Meu pai falou assim: porque é você que vai falar, eu vou. Falei: então pai, vai só comigo. Meu pai então entrou no carro, levei eles. Naquele dia eu preguei sobre a luz do evangelho. E eu lembro quando eu preguei 35 minutos a pregação, quando acabou a pregação, eu baixei a minha cabeça e eu falei assim: você que quer reconciliar com Jesus, quero te chamar aqui na frente que nós vamos orar juntos hoje. Meu irmão, aquela igreja estava lotada. Muitos amigos meus que estavam lá desviados, mas 3 pessoas vieram à frente: meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Não foi o conjunto daquela noite, mas foram as oportunidades que não somente eu falei, mas eu testemunhei Jesus com a minha própria vida para a vida deles. Meu pai morreu há 4 anos atrás. Ele foi no culto, ele era da igreja metodista, voltando do culto, ele escorregou do carro e quebrou o fêmur e foi internado. Cuidei dele 90 dias lá no hospital, parei tudo aquilo que eu estava fazendo, dediquei a ele. Ele não suportou ali o hospital, as pneumonias e tudo, mas o meu pai morreu com o Senhor Jesus. E sabe qual é a minha esperança? Eu tenho saudade do meu pai todos os dias. Ele é bastante apegado a ele. A minha esperança é que vai chegar um dia que nós estaremos todos juntos para a glória de Deus. Porém, meus irmãos, eu não quero te colocar um peso sobre isso. Mas se na sua casa tiver alguém que não conhece o Senhor, não deixe de você orar por ele. Eu lembro que quando minha mãe queria falar de Jesus para mim, eu não escutava ela. Mas naquela noite que eu entreguei minha vida a Jesus, minha mãe estava naquela madrugada orando para que o Espírito Santo tocasse meu coração. As pessoas podem ir contra as nossas palavras, talvez pode até mesmo pegar as nossas Bíblias e queimar, mas contra as nossas orações elas não podem fazer nada. Não deixe de orar com pessoas, não deixe de proclamar nas oportunidades, seja no sertão, seja nas comunidades indígenas, nas tribos indígenas, seja entre os muçulmanos, seja na África, onde o Senhor direcionar você, seja fiel e obediente a Jesus, a testemunhar o Evangelho. Mas, Michael, eu tenho muito medo. Eu não sei como fazer isso. Quero te convidar a ficar de pé, se você pode. João capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus, ele tinha sido colocado no túmulo, e ali estavam, em João capítulo 20, os discípulos no quarto, trancado e com medo. Eles estavam com medo por diversas coisas, mas o sentimento que estava sobre o coração deles era o sentimento de medo. Eles estavam trancados. A Bíblia diz que eles estavam com as portas trancadas. Talvez medo dos romanos, talvez com medo dos religiosos daquela época, dos fariseus, mas eles estavam ali trancados com medo. De repente, a esperança aparece no meio deles, Jesus Cristo. Jesus disse: Pai seja convosco.
Jesus mostrou as suas mãos, mostrou as chagas, as feridas. Depois Jesus mostrou o lado onde ele foi transpassado ali. E novamente Jesus diz: Pai, seja convosco. E Jesus disse: da mesma forma, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu teria muito medo ali na hora. Eu teria visto a peregrinação de Jesus. Eu teria visto ali o Filho do Homem, o Deus encarnado, que não tinha nem travesseiro para colocar a cabeça. Homem de dores, o servo sofredor, que foi humilhado, como Isaías descreveu no capítulo 53, levado como ovelha muda ao matadouro. Eu teria visto a peregrinação de Jesus, eu teria visto a crucificação de Jesus, e depois ele falar: da mesma forma que o Pai enviou, eu envio vocês. Talvez o sentimento daqueles homens que estavam ali é o mesmo que às vezes a gente tem. A gente fala assim: cara, eu não sou capaz, porque eu tenho medo. Só que Jesus, após ter falado isso, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que veio para nos capacitar, é aquele que veio para nos dar coragem, é aquele que veio para fazer a gente romper com qualquer tipo de limitação. Até porque depois, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce no meio deles em dia de Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito, falaram em novas línguas, foram cheios de verdade, cheios de coragem, a ponto de Pedro levantar e pregar, e mais de 3.000 judeus se converterem ao Senhor. E ali começa a surgir, a nascer a igreja de Jesus Cristo, aquela mesma que o próprio Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a mesma que passou por perseguições, a mesma que passou por calúnias e por tantas coisas, permanece de pé até hoje. É um leão indomável, a agência proclamadora do Evangelho do Reino de Deus, que eu e você fazemos parte, que eu e você, antes de amar o escolhido, ele nos amou primeiro e nos inseriu nesse corpo, no corpo dele, a qual ele, Jesus, é o cabeça. E o meu sentimento é que essa obra não é uma represa. O Evangelho não é para ser represado, não é para ser guardado. O Evangelho precisa fluir através de nós como um rio, para chegar no destino, para chegar nos lugares agora ele precisa alcançar. Eu e você não temos o direito de represar isso. Precisamos vencer o medo, precisamos vencer a falta de coragem, precisamos vencer tudo isso e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu, Senhor, é a minha responsabilidade. Se você sair daqui hoje com uma responsabilidade, já valeu a pena isso que a gente está falando aqui esses dias. Assumir a sua responsabilidade no corpo, a sua responsabilidade nesse grande quebra-cabeça chamado Reino de Deus. Assumir o seu papel no seu próprio chamado, naquilo que Deus chamou, para cooperar com a boa obra a qual Cristo nos confiou. Eu falar para vocês evangelizar é simples, é a mesma coisa que eu falar: a perna anda. Nós somos feitos para a glória de Deus, irmãos. Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. A promessa sobre nós é que toda Juiz de Fora será cheia da glória de Deus, todo o estado de Minas Gerais será cheio da glória de Deus, o Brasil, as nações serão cheias da glória de Deus. A questão é: quem irá? Quem vai carregar a glória do Senhor
para as ruas, para as praças, para as casas, para as nações, que irá carregar a glória do Senhor. Será que diante disso que estão nos ouvindo esses dias, nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Tem um missionário bastante conhecido chamado Hudson Taylor. Ele tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre estou falando dela. Ele diz assim: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. Se você se sente fraco, irmão, pequeno, é com você mesmo. Deus chamou os improváveis, Deus chamou pescadores e pecadores e transformou eles em discípulos, e esses discípulos Ele transforma em servos, e os seus servos Ele transforma em amigos, e os seus amigos, por fim, Ele transforma eles em testemunhas. Testemunhas para quê, Maite? Para anunciar a boa nova do reino de Deus, como está em Atos capítulo 1 versículo 8: recebereis o poder que há de vir sobre vós pelo Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos avançar, meus irmãos, vamos avançar na proposta do reino de Deus. Vamos avançar para dentro da nossa cidade, vamos perder a vergonha, vamos nos unir em oração diante de Deus, clamando diante dEle, pedindo autoridade, pedindo a Ele o Espírito, para que sejamos constrangidos a sair por aí, a anunciar nas escolas, nas faculdades, aonde o Senhor nos enviar. Está pronto e disponível para onde Ele desejar nos levar. Porque na verdade não importa o onde, mas é com quem nós estamos indo, e nós estamos indo com Jesus Cristo. E se nós temos Jesus, nós temos tudo, irmãos. E o Senhor tem convidado nesses dias para a gente dar passos de fé, sair da nossa zona de conforto. E nessa noite nós queremos ser específicos e orar por coragem. Eu quero que a gente venha orar um pelos outros aqui hoje à noite. Queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Queria que você orasse por uma coisa específica, para que o Senhor dê coragem para ele, dê coragem para ela. Coragem para quê? Para romper qualquer tipo de limitação, para romper qualquer tipo de medo. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora o medo, e o amor de Deus está aqui entre nós. Ele pode nos batizar aqui nessa noite com esse amor avassalador, se você permitir. E não deixe de abençoar, não fique com vergonha. Abençoe quem está do seu lado, pergunta o nome dele, o nome dela, e ora: Senhor, eu abençoo a vida dele com coragem, abençoa a vida dele com fé, acrescenta a fé na vida dos meus irmãos, Senhor. Lembra do chamado, lembra das palavras que já foi liberada. Lembra, Senhor, eles do dia que o Senhor nos chamou. Lembra ele dos projetos que foram guardados, escondidos. Traz a memória aquilo que dá esperança, sim, Senhor. Revela os seus sonhos, os projetos do Senhor, o querer do Senhor, a vontade do Senhor sobre ele, sobre ela. No nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir o que o Senhor está nos comunicando hoje à noite. Nós queremos ver o que o Senhor está vendo. Nós queremos fazer o que o Senhor está fazendo. Sim, Senhor. E aqueça os nossos corações com o fogo do Teu Espírito. Ilumina os nossos olhos, o nosso coração, Senhor.